Boa noite, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês para ensinar um pouquinho sobre como que a gente pode cuidar da nossa saúde de forma natural e falar especialmente sobre insônia, estresse e libido. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Rangel Barros, tenho 47 anos, tenho 2 filhos, um casal de 21, um menino de 21 e uma menina de 17 anos. Vou apresentar aqui, estamos aqui com a Miriam, também aromaterapeuta, nutricionista, trabalha também na nossa equipe, já tem bastante tempo, experiente aí envolvendo os óleos essenciais com a nutrição. Temos a Janete, queridíssima, também conhecedora dos óleos essenciais, já usa, já cuida da saúde dela já há mais de 5 anos com os óleos essenciais. Temos a nossa Juliana Monteiro, sexóloga. Além dela também ter o trabalho dela como uma profissional de sexóloga, ela também usa os óleos essenciais para ajudar os clientes delas em vários sentidos nessa área. E a nossa querida Alessandra, que além de ser usuária dos óleos essenciais, fez esse trabalho aqui de tráfego. Quem precisar desse tipo de trabalho pode procurá-la, ela é uma queridíssima e está muito profissional. Obrigada, Lê. Vamos começar então, gente. Primeiro, eu sempre gosto de começar explicando que a gente não está falando de nada novo, a gente não está falando de nenhuma inovação. A gente costuma dizer que é um resgate de um conhecimento milenar, né? O mundo sempre cuidou da saúde usando as soluções naturais. Antes, né, do século que a gente, né, do século retrasado, o mundo sempre cuidou da saúde de forma natural, através das ervas, através dos óleos. Então, esse conhecimento caiu em esquecimento e agora está sendo resgatado, né? Porque a gente não aguenta mais tanto remédio, né? E aí a gente usa um determinado remédio para determinada questão, tem um efeito colateral, aí tem um outro remédio para outra questão, e aí a gente fica escravo de uma indústria. Então, só para uma linha do tempo, já existe relato do uso dos óleos essenciais há 7.000 a.C., encontraram já há 3.000 a.C. registros dos sumérios com o uso de perfumes e plantas aromáticas. Existia no Oriente a rota do olíbano, o óleo essencial do olíbano, que é um óleo super poderoso, com diversas propriedades terapêuticas. Olha, 1.000 antes de Cristo. Então, assim, o próprio menino Jesus, quando nasceu, ele ganhou 3 presentes, né, dos Reis Magos, que foi mirra, um óleo essencial, olíbano, que era o incenso, e ouro. Então, era uma época que os óleos valiam mais do que o ouro. Mas, mais próximo, o primeiro aromaterapeuta da história, na França, René Morisset, que começou a estudar as plantas aromáticas para fins terapêuticos, né? E aqui, só para a gente ter uma linha do tempo para entender que a gente não está falando de nada novo, a gente está falando de algo milenar. Por que caiu em desuso, Priscila? Bom, se a gente for estudar a história da medicina, a gente vai ver que no início do século passado, nos Estados Unidos, descobriram a possibilidade de fazer qualquer composição química em laboratório com o advento do petróleo. Então, com esse advento, a gente falou assim, qualquer substância química nós podemos fazer em laboratório. Para cada doença, uma pílula. Essas substâncias químicas isoladas, como é feito na indústria farmacêutica, ela provoca diversos efeitos colaterais. Quando você utiliza as substâncias químicas numa composição natural, como você pega uma lavanda, um alecrim, um hortelã-pimenta, uma erva doce, ela reage dentro do nosso corpo de forma natural, então não tem efeito colateral. Então, no início do século passado, começou a ter um relatório para fechar todas as universidades, começaram a ridicularizar as soluções naturais, e com isso começou a indústria farmacêutica e até hoje, né, principalmente no Ocidente, porque no Oriente você encontra muito mais o uso dos óleos essenciais, isso ficou muito enraizado no Ocidente. Agora a gente está resgatando esse conhecimento. Bom, aqui a gente começa, né? A abordagem hoje, como é que é? Hoje a gente tem o homem produzindo, tratando os sintomas e a necessidade do corpo permanece, né?
a gente está falando de uma indústria que cuida para atenuar os nossos sintomas. São agentes sintéticos que, quando isolados, como eu falei, provocam efeitos colaterais. A gente está falando de uma indústria que gasta-se trilhões de reais. E a pergunta que eu deixo para todo mundo refletir: estamos mais saudáveis? Quando a gente vai para a abordagem, que é a abordagem que a gente está aqui para apresentar para vocês, primeiro, a natureza produz, trata a raiz do problema e atende às necessidades do corpo. Utiliza-se extratos puros das plantas, que ajudam a melhorar nosso bem-estar físico e emocional, menos tempo, menos dinheiro gasto com o médico, e você pode, eu costumo dizer que quando você cuida da sua saúde, indo na causa, indo na parte emocional, equilibrando o seu corpo como um todo, através das soluções naturais, você cuida do teu corpo como um todo e as doenças, minimizam as doenças. Falo muito da medicina preventiva, né? Gente, o que é o óleo essencial? O óleo essencial nada mais é do que extrato puro de uma planta, muito volátil. Só de você abrir um vidro de óleo essencial, o aroma já fica no ar, porque ele evapora facilmente, muito concentrado. E nada mais é do que o sistema de defesa da planta, o sistema imunológico da planta. Os benefícios que leva para aquela planta também traz para a gente, tá? Aqui tem uma imagem de uma folha do hortelã-pimenta super ampliada para a gente ver da onde que é extraído o óleo essencial. Isso é uma folha super ampliada, mas o óleo essencial a gente pode extrair tanto da casca de uma fruta, de uma folha, de um caule, de uma raiz, tá? Ou até mesmo de uma flor. As formas, como que a gente pode usar os óleos essenciais? De que forma? Existem 3 formas de usar os óleos essenciais. Aromaticamente, você pode pingar uma gotinha na tua mão, inalar, simples assim. Você pode usar um difusor como esse, onde você coloca um. Ah, eu achei que era eu, Pessoal, mas foi a Pri. a conexão da Pri caiu, então peço, por favor, que tenha um pouquinho de calma, paciência, que ela já deve estar voltando por aí. Ver se ela vai falar, alguém consegue cuidar aí no grupo, ver se ela volta, senão a gente pode, eu posso compartilhar aqui e a gente segue de onde ela parou. Eu tenho que agora eu estou como host, vamos ver se ela vai conseguir voltar. Bom, quando ela não volta, vou dar aqui sequência no que ela falava, só compartilhar a tela com vocês. Hum. Sim. Que não era esse o combinado, então a gente agora vai fazendo. Vejam, por favor, se está aparecendo tela cheia. Ju, me fala aí. Continua? Tá aparecendo Aparecendo? sim. Tá sim. Tá. Uhum. Então vamos lá. Vou continuar de onde a Pri parou, tá bom? Então, ela mandou mensagem no grupo, se alguém. Ela voltou? Escutei um sininho. Ela está de volta? Alguém pode me falar? Escutei o sininho, foi ótimo. Oi, Gente, Pri. desculpa. Olha Você só, machucou aí? eu Você voltei. machucou? Caiu? Ai, que bom. Caiu? Faz o Vocês estão me. seguinte, sim, eu estou passando, porque a gravação continuou, eu compartilhei a tela. Segue o que você falava? Ou você está Eu não compartilhando sei de o novo? que aconteceu. Simplesmente eu sumi. Não sei o que Ah, aconteceu. você estava aqui, ó. Tá. Segue aí no Desculpa, sua, tá, no gente? sua, imagina, segue na sua linha de raciocínio, eu vou passando aqui, só você me falar, sinalizar, tá? Ah, você tá com host? Tô com o host. Tá, pode passando então. Desculpa, pessoal. Eu parei mesmo. Então, assim, num quarto, eu estava falando assim que a gente pode usar os óleos essenciais de forma aromática. Num quarto, por exemplo, pequeno, de 30 metros quadrados, a gente pode colocar 4 ou 5 gotinhas, que já é o suficiente para aromatizar o quarto.
topicamente, sempre que a gente usa o óleo essencial topicamente, por ele ser muito concentrado, a gente recomenda que faça a diluição num óleo essencial. Esse nome, uma gota de óleo essencial na tua mão, você não sente para diluir num óleo carreador, que são os óleos vegetais, que pode ser um óleo de coco, pode ser um óleo de jojoba, um óleo de semente de uva, qualquer óleo que faça diluição, por quê? Por eles serem muito concentrados, pode ser que eles sensibilizem a sua pele. Então, como a gente não sabe, cada corpo é um, cada corpo tem uma sensibilidade diferente, quando a pessoa começa a usar os óleos essenciais, eu sempre recomendo que comece diluindo. À medida que você for se acostumando, aí sim, uma lavanda, uma laleuca, não tem problema nenhum você usar puro. Mas começa diluindo porque a gente não sabe a sensibilidade da sua pele. Agora, determinados óleos, que são chamados óleos quentes, óleos cáusticos, é importante fazer a diluição com certeza, porque ele puro na tua pele, ele pode te queimar. Exemplo, orégano, canela, cássia, tomilho, são óleos essenciais que você necessariamente precisa diluir antes de usar. E esse assunto polêmico, né? Você pode sim usar os óleos essenciais internamente, desde que sejam óleos essenciais 100% puro, com certificado de pureza, aprovados pela Anvisa para ingestão. Também é importante que você tenha contato com ou um aromaterapeuta ou uma pessoa conhecedora da forma segura de uso para também usar de uma forma que não vai fazer mal. E pode passar. Agora eu vou passar a palavra para a Miriam. Ela vai falar sobre os óleos essenciais para cuidar do estresse, tá? Vamos lá, Miriam. Vamos lá, então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Passar um pouquinho nesse nosso conhecimento, esse nosso prazer de estar cuidando da saúde de forma natural. Bem, estresse, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, calcula-se que 90% da população mundial lida com algum tipo de estresse. Nos mundos atuais, no mundo de hoje, a gente sabe que assim, não tem uma pessoa que não passe por um estresse em algum momento no seu dia, né? Hoje, infelizmente, sempre tem lá um que apagar um incêndio no dia. O problema é que o estresse ele causa vários efeitos negativos na nossa vida, né? Na qualidade de vida. Vai desde sintomas emocionais, que são, né, os que estão relacionados ao a tristeza, a ansiedade, a depressão, a angústia, e isso tudo gera também sintomas físicos, né? A gente acaba revertendo, né, a parte emocional revertendo para a parte física. E uma coisa é certa, é tudo muito desconfortável, né? Prejudica muito o nosso bem-estar. Definição de estresse o estresse é uma reação natural do nosso corpo, né? Que ocorre quando a gente está numa situação de perigo, uma ameaça, né? Então, o estresse é para colocar a gente no estado de alerta, né? Para a gente estar sempre é, atento às situações do que acontece ao nosso redor. E isso provoca algumas alterações físicas e alterações emocionais. Por quê? Sabe-se, né, que o nosso cérebro, quando o mundo foi criado, quando o homem virou homem de verdade, né, que o cérebro é condicionado a nos proteger contra ameaças, né, diversas, e algumas perdas da vida. Só que esse mecanismo é um mecanismo de sobrevivência. Mas a gente foi adaptando e a gente não perdeu isso, né? A questão de se proteger, né, para a sua própria sobrevivência, para se blindar. Só que hoje em dia, a gente tem muitas situações de estresse, né? Com frequência a gente passa por alguma situação. E isso causa um estresse constante. E esse estresse constante é que é o nosso foco, né? A gente tem que dar um jeito de se livrar dele. E por que que as soluções naturais são a melhor opção? Porque você vai oferecer para o seu corpo, né, um apoio natural para o seu corpo se autorregular, porque isso é possível. É possível o corpo entrar no modo normal, de funcionamento normal, né? Então, as, as soluções naturais, elas vão estimular o nosso organismo a produzir aqueles reguladores que são responsáveis, né, pelas nossas emoções. A gente fala aí de endorfina, de cortisol, de serotonina, de ocitocina, vários neurotransmissores que o pessoal está acostumado, né, adrenalina, a gente está acostumado a ouvir sobre isso. Então, são esses carinhas
que fazem a regulação do nosso, né, das nossas emoções, tá? E aí, os óleos essenciais oferecem isso de forma natural, da maneira que a gente precisa. Consegui passar. Foi. Bom, então, consequências do estresse, né? O estresse, ele pode ser visto de uma forma positiva. Por quê? Porque ele nos ajuda a manter o nosso foco, né? O nosso objetivo numa coisa que a gente quer alcançar. Então, um estresse positivo. A gente está se preparando para uma prova, se preparando para uma situação que a gente precisa lidar, um novo emprego, né? O casamento, a gravidez. Várias situações que a gente pode estar aí precisando estar, né, com um pouquinho de adrenalina para a gente lidar bem. Antes dessa aula, por exemplo, nós nos reunimos um pouquinho mais, a gente falou, "Não, a gente está com um pouquinho de estresse, mas é um estresse gostoso, positivo, assim, né? Da ansiedade de estar aqui passando isso tudo para vocês." Sair da E zona de aí, conforto, né? a gente, né, daqui a pouco a gente começa a falar E a meio gente assim, fez drinks de óleo essencial, né? na verdade, a gente usou bastante óleo essencial aqui para dar um, né, segurar essa energia toda que é muito gostosa, né? Então, e aí, o que que acontece no cérebro, né? Um estímulo estressor, né? Ele desencadeia lá no cérebro a produção dessas substâncias, né? Que vão para a corrente sanguínea, principalmente adrenalina e cortisol. E essas substâncias, né? Junto com uma cadeia aí de substâncias químicas que a gente produz, vão provocar as reações físicas e emocionais do nosso corpo, né? Então, as situações de estresse, elas estimulam o eixo do estresse o tempo todo. E esse eixo de estresse, ele se retroalimenta. Então, está sempre girando ali, né, naquela sensação de não conseguir lidar com aquilo. E não é porque a gente não quer, é porque o corpo está trabalhando dessa maneira, né? E as sensações que a gente tem, né? As sensações físicas e as sensações emocionais que acontecem quando a gente está no estresse. Dor de cabeça, dor nas costas, dor nos ombros, tensão muscular, que pode ser no ombro, pode ser aqui, né? Aquela mordida. Dor no corpo, porque a gente fica muito tenso, né? O estresse traz uma tensão, então a gente acaba se retraindo, então por isso que dá aquela dor no corpo. E as sensações, né? Ansiedade, angústia, respiração irregular, né? A gente não consegue respirar de forma cadenciada normal, o coração acelera. Outras consequências do estresse, né? A nossa saúde emocional também é regulada, né? Ela acaba regulando o nosso sistema imunológico. E isso afeta a nossa saúde física, né? E o corpo fica mais suscetível a doenças. Então, a gente pode ter alguns problemas de pele, né? Herpes, dermatite, aquelas coceirinhas, ficamos mais propensos a questões sazonais, então resfriado, gripe, alergia, né? Infecções recorrentes, né? A gente não consegue se livrar das infecções quando a gente está com o corpo muito estressado, né? O sistema digestório também acaba sendo afetado pelo estresse, né? Pode ter falta de apetite, então pode aí acarretar uma compulsão alimentar, questões estomacais, refluxo, gases, gastrite, náusea, até o funcionamento do intestino, né, é atrapalhado. E se o intestino não funciona bem, isso aumenta a inflamação do corpo, né? E aí diminui a absorção de nutrientes, desregula a produção desses hormônios e desses neurotransmissores e aumenta a sensação de estresse. Outros sintomas relacionados ao estresse: desordens do sono, né? Que a gente vai falar mais para frente, dificuldade de concentração, mau humor, temperamento explosivo, insatisfação no trabalho, em diversas coisas da nossa vida, o bruxismo, né, que eu falei, que é aquele apertamento e o ranger dos dentes, sudorese, falta de energia, baixa libido, tudo isso está relacionado também com o estresse. Soluções naturais para o estresse, né? Então, aqui a gente já começa a falar um pouquinho dos óleos essenciais e como é que eles podem ajudar a gente a lidar com esses estresses no nosso dia a dia, né? Eu vou começar falando de um óleo que está na foto e que está na minha mão e que a gente começou a falar dele aqui no início, que é o frankincense. O frankincense é um óleo essencial que ele assim, é o rei dos óleos, né? Ele foi um daqueles presentes lá que o menino Jesus ganhou,
quando nasceu, né? Um presente dos Reis Magos. E é um óleo que ele ajuda a regular a nossa agitação mental. Então, ele acalma, ele relaxa, ele mantém a gente mais centrado. É um óleo que é aterrador, né? É um óleo também de muita, que assim, auxilia na nossa conexão com o divino, né? Um óleo que nos traz calma e trabalha bastante a nossa espiritualidade, ou seja, nossa conexão com a nossa fé, né? E isso traz bastante calma para o coração, e isso diminui o estresse, né? Um outro óleo muito bacana é o Balance, que é um mix de óleos essenciais que tem um aroma assim super agradável. Você pode usar ele como perfume pessoal. Bom, o frankincense, só para falar como é que usa, né? Aromático, você bota uma gotinha no palmo da mão, espalha, inala, pode usar um difusor, como a Priscila falou no início, a gente pode colocar em alguns pontos de circulação, né? Para fazer diminuir esse estresse, ou seja, no coração, nos punhos, aqui atrás da nuca, na sola dos pés, tá? Então, voltando aqui para o Balance, ele também pode ser usado nesses pontos. E o Balance é um óleo que promove estabilidade, é um equilibrador de emoções, né? Melhora também a nossa conexão com a gente mesmo, a nossa força interior e traz perseverança. Lavanda. A lavanda todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar nos poderes calmantes do óleo de lavanda, né? Promove a expressividade, porque o óleo de lavanda é um óleo da comunicação. Quando você usa assim na garganta, você consegue se expressar melhor, né? Se comunicar melhor, você vai ter calma, para que as suas palavras saiam com facilidade e com tranquilidade, né? Sem agressão. Traz também autoconsciência e paz de espírito. O Wild Orange, que é laranja. Os óleos cítricos, de uma forma geral, são óleos da emoção, da alegria, da criança interior feliz, né? Então, ele promove um senso de humor, melhora o seu humor, você realmente fica mais feliz quando você cheira um óleozinho de laranja. Traz espírito de brincadeira, de generosidade com você mesmo, né? Assim, eu posso me curtir, eu posso ter os meus momentos, eu posso ser feliz e sorrir, né? Serenity. Serenity é um mix de óleos essenciais que é excelente, assim, para dormir, ele é o que há. Ele é maravilhoso, ele dá uma agitada ali no nosso corpo, bora dormir, né? Porque ele é um mix de óleos que trazem propriedades de calma, né, de paz, de tranquilidade, de relaxamento. Ele tem um aroma super especial, super agradável também. Peppermint. O óleo peppermint é um óleo de hortelã-pimenta, né? O hortelã-pimenta, ele é um óleo que é energizante, mas ao mesmo tempo ele é hipotensor. Então, ele melhora, né, as nossas vias aéreas. Quando a gente inala um óleo de peppermint, a gente tem, né, uma respiração melhor. Isso faz com que a gente respire melhor, fixe mais oxigênio, né, incorpore mais oxigênio na nossa respiração. E quando a gente respira, né, com tranquilidade, puxando mais ar. Tem até um movimento que a gente faz, né, de relaxamento. Respira para acalmar. Então, quando a gente faz isso com peppermint, você promove mais otimismo, né? Te dá mais força para encarar a dor emocional e dá alívio, né, nas tensões. Ylang Ylang. Ylang Ylang também é super calmantezinho. É um óleo assim que melhora a nossa conexão emocional com a gente mesmo, né? Traz um pouco da nossa intuição, estimula mais a nossa intuição, traz alegria, traz um senso de liberdade. E o alecrim. O alecrim, ele é muito especial, porque além dele melhorar, né, o nosso humor, diminuir esse estresse, ele melhora a nossa conexão, a nossa clareza mental. Então, você fica mais atento, né, fica com maior percepção do que acontece ao seu redor. E também te dá uma capacidade de ceder. Não, poxa, eu posso deixar isso passar. Tá ok, né? É, a gente também consegue ficar mais aberto a novas experiências, né? A entender que essas novas experiências são produtivas, que foi o que a gente começou aqui hoje. E eu podia até ter usado o alecrim junto, que ia também me dar uma calminha aqui, né? E a capacidade de a gente se ajustar, né? Às novas tendências e às novas coisas que acontecem na nossa vida. Agora eu vou passar a palavra para a nossa amiga Juliana, linda, querida, que vai falar sobre libido. Muito boa noite, meninas maravilhosas. Eu sou a Juliana Monteiro, sou sexóloga, tenho uma loja de produto íntimo e sou responsável
a minha especialização, eu faço muito trabalho de reabilitação sexual, tá? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está por aqui. E qual foi a ideia da gente trazer isso para o libido como uma base para essa live de hoje, essa masterclass de hoje? É justamente porque o libido ele traz a gente sempre está achando que o libido ele está ligado à questão sempre de desejo sexual, né? Na verdade, a palavra libido ela significa desejo, ela significa anseio. Então, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar um pouco, né? Não é só sobre desejo sexual que a gente fala sobre isso, né? O libido ele é um pouquinho mais amplo e tem muito a ver com a energia da vida. Eu, quando tenho essa oportunidade de conversar com as minhas pacientes, a gente acaba falando um pouquinho sobre isso. Que a libido, você resolve uma coisa e acaba facilitando, porque você cria ânimo para você poder viver, né? E uma das coisas que eu coloquei aqui, que é muito importante falar para vocês, é o seguinte, que quando a gente fala de desejo, não existe um nível bom, né? Não existe uma coisa que eu faço, não, isso aqui é um nível bom, não existe. Isso é muito pessoal. Mas existe uma coisa quando a gente fala, minha libido tá baixa. Por que a gente fala sobre isso? A gente fala muito assim, quando a gente acha que a gente está muito desanimada, quando a gente acha que tem até uma diminuição do interesse sexual, né? Mas quando a gente acha que a vida tá parada. Se você reparar, é muito isso. Você fala assim, cara, as coisas não estão andando. Então a gente fala, poxa, eu tô com pouca vontade. E muito é causada pelo estresse, né? O que a Miri acabou de falar. O estresse tem uma participação muito importante, né? Assim como também a ansiedade tem, né? Já já a Pri vai entrar falando um pouquinho para vocês da ansiedade. E tem uma coisa que interfere muito na questão da libido, que é também a questão alimentar, que a gente botou aqui nessa apresentação para vocês, que depois a gente vai conseguir passar para vocês entenderem um pouquinho melhor. A libido ela está diretamente ligada a essa questão de intoxicação, né? Por quê? Porque o intestino ele é responsável pela absorção da produção da serotonina, que ajuda muito com a ocitocina. E quando você tem uma alto teor de cortisol, que foi o que a Miriam falou, você acaba tendo uma dificuldade desse receptor. E aí, o que os olhos fazem? Eles fazem exatamente isso. Eles abrem passagem para que a gente consiga trabalhar o sistema nervoso central e tem essa facilidade de você conseguir ajuda para a produção, que a gente colocou até aqui, ó, produção endócrina, né? Que aí que lida muito diretamente com a questão dos ovários e dos testículos, que trabalha essa questão sexual nossa, né? E aí a gente botou o seguinte, ó, quais são as causas da baixa libido? As possibilidades, né? Fator psicológico, ansiedade, depressão, a questão do medicamento também, que a gente falou, né? Tem alguns medicamentos que cortam também realmente o desejo, tá? Mas hoje já tem estudos que falam sobre isso, pessoal. Existe uma diminuição, sim, mas se a gente conseguir trabalhar a questão da cabeça, principalmente a questão do conceito, da consciência, e os olhos têm muito disso, a gente consegue trazer essa libido de volta, tá? Que é justamente trazer essa questão das memórias sexuais, a questão da produção do estrogênio, da progesterona, da testosterona, isso facilita muito, tá? Pode passar, Miriam. Passou muito, não? E deixa eu só falar uma coisinha para vocês que é muito importante. A gente separou uns protocolos para poder conseguir ajudar vocês na orientação em relação à questão da libido, mas vale a pena dizer. Aí, volta um pouquinho. Vale a pena dizer que os olhos, eles auxiliam muito nessa produção de hormônio. Pode passar, Miriam, pode ir para a próxima. É exatamente aí que o óleo essencial ele atua, tá? O que a gente faz isso quando a gente está com a pessoa que a gente está atendendo, que a gente está orientando e aplicando a aromaterapia? Antes da gente falar de qualquer coisa hormonal, é legal a gente trabalhar um pouquinho essas questões
naturais, porque a gente vai entender se a gente consegue resolver isso de uma maneira muito mais branda e às vezes emocionalmente entendendo uma situação, e isso os olhos trazem muito essa facilidade, assim como a Miriam falou, né, o Frank Sense, ele é um queridinho mesmo, ó, tá vendo? Eu também fico com ele aqui sempre, porque ele dá essa tranquilidade pra gente, ele aumenta essa conexão. Um pouquinho antes de vocês entrarem, a gente estava falando que toda vez que a gente passa o Frank Sense, a gente eleva um pouquinho o pensamento, a gente já consegue uma tranquilidade para a gente poder pensar um pouco melhor e abrir uma conexão com o nosso universo. E isso o óleo consegue trabalhar diretamente. Olha bem, os sintomas de baixa libido. Baixo interesse sexual, diminuição do prazer, a gente já sabe, diminuição da frequência das relações sexuais, aí já é mais nas ações, né? E uma das coisas que eu falei para vocês, o cansaço e a falta de disposição. A gente acha assim, cara, é realmente. O que é baixa libido? É isso, cara, tô muito cansada, tô sem disposição, e aí acaba interferindo diretamente nas ações, né? Os homens, ele tem dificuldade de se exercitar, tem dificuldade de responder às tentativas do parceiro. A mulher, né? Acaba tendo dificuldade de exercitar e essa dificuldade de sentir prazer, de responder à expectativa. E alguns homens, eles têm dificuldade até de ereção, tá, gente? Dificuldade de alcançar o orgasmo também, demora um pouco mais na relação, com muita dificuldade. Então, isso tudo a gente pode trabalhar com os óleos essenciais também, tá? Até como a Priscila falou, até de forma tópica, tá? E aí passa um pouquinho, Miriam. Isso. Olha aí que a gente separou para vocês, ó. Aonde que os óleos podem ajudar? Aliviam as sensações de estresse, um ambiente mais favorável para a excitação. Exatamente isso. Você a gente controla esse cortisol para você ter espaço, para você ter sensações diferentes. Existe uma coisa que é muito importante, a questão do óleo, e que depois a Pri pode ajudar a gente com essa informação. Pri, é explicar um pouquinho o que que acontece quando a gente faz assim. Que isso provoca na gente, como isso é importante, essa questão olfativa, que é uma das coisas que a gente trabalha muito em consultório atendendo, essa questão do olfato, do cheiro, tá? É, Porque, pode pode falar, explicar? Não, porque pode. quando a gente inala, o nosso sistema do olfato está diretamente ligado ao sistema límbico do nosso Límbico. cérebro. O sistema límbico é responsável pelo nosso humor, pelo nosso estado emocional. Então, se você inala um aroma, ele pode imediatamente mudar seu estado emocional. E isso é instantâneo, né? E eu costumo sempre dar o exemplo, às vezes a gente está passando num lugar, sente um aroma, remete uma lembrança boa, e Isso. determinados óleos essenciais têm esse poder de mudar esse estado emocional, que pode criar esse ambiente que a gente fala, né? Para a mulher tem as flores, para o homem tem determinados óleos essenciais de troncos e raízes que auxiliam, né? A relaxar e promover esse ambiente aí para elevar o libido dos dois, né? Isso é bem bacana. Isso, e tem uma coisa que é muito legal que eu queria falar para vocês, que é o seguinte, ó, quando a gente colocou aqui, ó, melhora a circulação sanguínea na região pélvica, aumentando a sensibilidade ao prazer. O que que acontece com isso? Existem alguns óleos que vão ajudar a circulação. E aí é muito legal lembrar vocês que quando a gente começa a pensar, né, a excitação, tanto do homem quanto da mulher, a gente mexe com a circulação lá da área. Então, quando a gente começa a ter a ideia de pegar um olhinho, diluir ele num óleo de coco, e que fazer uma massagem, a gente está trabalhando ali o tato, né? E a gente está trabalhando o olfato e a gente vai estar trabalhando a região mesmo. Então, isso vai aumentar a circulação. Isso é muito bacana também. Ó, outra opção. Trazem bem-estar emocional e melhoram o humor, aumentando a confiança e a autoestima. Tem propriedades antivirais, antimicóticas, antibacteriana e ajudam a tratar e a prevenir DSTs. A gente sabe que o melaleuca é muito bom para candidíase, por exemplo, né? A gente tem alguns óleos que ajudam muito a gente fazer banho de assento. Então, esses óleos também podem ajudar nisso, tá, gente? Não só na libido. Lembrando, gente, que não, a gente precisa sempre saber que, principalmente nas áreas de mucosa, precisa ser necessariamente diluído. Então, são áreas muito sensíveis e o óleo de coco puro vegetal pode passar nas regiões das genitálias, mas se você acrescentar o óleo essencial, é preciso fazer uma diluição bem alta, porque
realmente pode causar irritação, ardência, e o nosso objetivo aqui é levar o prazer, não trazer irritação, Desconforto. desconforto, isso. Então, Com certeza. sempre Sempre bem buscando conhecer. orientadinho, né, Priscila? É muito importante. Sempre bem orientadinho. Pode passar, Miriam. Ó, e aí a gente separou uns protocolos, como eu falei, que são super legais, ó. Passar o óleo de coco com as gotas de lang-lang e gotas de sândalo, massageia a parte interna da coxa e do baixo ventre, né? Juliana, o meu namorado, o meu parceiro, a minha parceria, pode fazer essa massagem? Eu aconselho que sim, né? Pode fazer, não pode, meninas? O que vocês acham? Pode ser uma ideia, né? Não, não tem essa necessidade, mas pode ser uma ideia. Eu gostei disso aqui. E a gente tem outros protocolos pequenininhos com outros tipos de óleo que às vezes vocês podem também fazer uma composição, tá? E trazer outros tipos de benefício, tá? Também relacionada diretamente com a libido. Óleo de coco com óleo de gengibre e com gotas de patchouli e gotas de gerânio. Também pode ser feita massagem, tá vendo? Então, esses protocolos assim de massagem, eles são muito legais porque além de ter contato, você também tem essa oportunidade de colher as propriedades desses óleos, tá? Pode passar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da insônia, tá? Vou chamar a Priscila, para a Priscila falar. Pri, que vai falar? Insônia? Sim, vamos lá. Isso. Deixa com a Então, Priscila. só para concluir a questão da libido, existem, gente, centenas de óleos. Então, só de forma bem genérica mesmo, os óleos essenciais de flores auxiliam muito a mulher. E os óleos essenciais de troncos, como o sândalo, o cravo, o gengibre, raiz, auxiliam a libido masculina. Só de forma bem genérica, tá? Só para porque aí as variações, as misturas são infinitas, assim, a gente só deu algumas sugestões, mas que vocês fiquem sabendo que o conhecimento é amplo, assim. Quando você começa a estudar, você vê que as possibilidades são infinitas, tá? Bom, Pri, deixa eu insônia. só te interromper e fazer uma pergunta importante, assim, para as meninas entenderem um pouco melhor. Existe a necessidade dessa composição de 2 a 3 óleos? Ou pode ser usado apenas um óleo especificamente para libido? Isso aí eu recebo muita pergunta, então vale a pena a gente falar aqui, até porque a gente está gravando. É, Aproveita esse bate-bolinha aqui para explicar para gente. Juliana, você, eu preciso colocar 3 óleos nesse blend? Qual a sua opinião? Então, aí depende do óleo, porque assim, quando a gente faz a blend, é para potencializar. A gente quer uma propriedade para aumentar a libido feminina. Então, quando a gente faz uma mistura de flores, existe até um mix mensal feminino, que é o Clary Calm, tem o Whisper também, que é um óleo para elevar a libido feminina também, só de flores. Então, assim, você está usando uma série de flores que potencializa aquilo. Então, quando você faz um mix, a intenção do mix é potencializar. Mas tem mix também que pode ser usado com a intenção de diminuir a propriedade de determinados óleos? Pode. Então, assim, teria que saber sobre composição química para saber o que auxilia para aumentar ainda aquela propriedade que você deseja, ou mesmo sua intenção é diminuir determinada propriedade. Então, assim, teria que saber um pouco da parte química do óleo. Mas todos os mixes, a maioria dos mixes é para ativar e aumentar determinada propriedade do óleo, entendeu? E eles são mais potentes do que um óleo só, mas não nada impede de você usar só o sândalo ou só o óleo de lang-lang, Ilang-ilang, entendeu? exatamente. Tá? Perfeito. Tá bom. Obrigada, Pri. Deixa eu só complementar um pouquinho. Esses óleos essenciais que a gente sugere aqui, eles também estimulam a produção daqueles neurotransmissores que são responsáveis, né, pela produção dos hormônios. Então, eles podem aqui ajudar a aumentar a progesterona, ajudar a aumentar, assim, na verdade, regular a progesterona, regular o estrogênio, regular a testosterona. É por isso que eles também vão, não é só a parte química, né? A parte fisiológica funciona nessa produção, né, de hormônios sexuais, para que a gente também alcance, né, essa maior libido, né, para despertar
aí o desejo. E o importante é que assim, a gente pode fazer um uso pontual, mas o legal é também você usar isso numa rotina, né? Porque você vai fazendo com que o seu corpo se readapte à normalidade de produzir aqueles hormônios, tá? Só para complementar aí. Vai Vamos botar na seguir? página da insônia? Vou botar. Então, gente, mais de 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. E aqui nesse estudo que eu li, algum momento da vida a pessoa vai sofrer de insônia. Então, e o sono é uma das coisas mais importantes que existem para a gente viver bem, para a gente retardar o nosso envelhecimento, para a gente aumentar a nossa qualidade de vida, aumentar a nossa saúde e a nossa longevidade. Então, o sono, ele é muito importante. Às vezes eu vejo determinadas pessoas tirando onda, nossa, eu só durmo 3, 4 horas por noite, querendo mostrar que trabalha para caramba, que faz, acontece. Gente, isso é horrível para a nossa saúde. O nosso corpo, o ser humano, foi feito para a gente dormir pelo menos de 7 a 8 horas por noite. Então, a pessoa tem pessoas que conseguem dormir, restaurar, se restabelecer para o dia seguinte com menos horas, tem, cada um é um, mas a média é de 7 a 8 horas. E é importante que esse sono seja um sono de qualidade, né? Às vezes você tem 2 horas de sono profundo, é muito melhor do que você ter, sei lá, 6, 7 horas de um sono agitado que você não conseguiu atingir aquele ápice do sono literalmente reparador, né? E aqui que entra os óleos essenciais. Depois eu respondo as perguntas do chat, tá? Então, a insônia é a dificuldade de cair no sono e permanecer dormindo. Pode ser desencadeada por estresse, uso de medicamentos. Gente, álcool e droga também é um fator o álcool e a droga desregula o nosso corpo como um todo. Ansiedade, depressão. As consequências, cansaço, fadiga, a nossa memória não funciona bem, a gente não consegue se concentrar no dia seguinte quando a gente não dorme bem, a nossa imunidade cai, é muito parecido com as consequências do estresse, né? Por isso que é muito importante a gente cuidar do nosso emocional, a gente quase não se preocupa em cuidar do nosso emocional, eu acho que isso é mais importante na vida, né? O controle emocional e do estresse. Traz tristeza, irritabilidade, altera a nossa pressão quando a gente dorme mal, além das alterações hormonais. O nosso corpo, para funcionar, a gente precisa estar com nossa produção de hormônios equilibrada, né? O hormônio do sono é a melatonina. Quando a gente entra num sono profundo, é o momento que a nossa glândula pineal produz o hormônio do sono. Esse hormônio, ele é um dos mais importantes, ele é primordial assim para restaurar o nosso corpo para o dia seguinte. É o hormônio que faz com que a gente se restabeleça ali num sono profundo para o nosso corpo acordar descansado e bem disposto para o dia seguinte, né? Para todos os aspectos, para aumentar a libido, para trabalhar, para aumentar o foco, para melhorar a nossa performance, em todos os aspectos. E, mais uma vez, por que usar soluções naturais? Primeiro, você vai ter mais saúde e vai gastar menos com medicação. 100% natural, não existe efeito colateral. Não são produtos sintéticos que você vai usar. A gente fala que é acessível por gotas. Um vidrinho de óleo essencial tem 240 gotas de 15 ml. Então, você vai usar gotas por dia, entendeu? É uma alternativa que eu falo muito, né? Eu volto a falar da medicina preventiva. O que eu posso fazer para me manter saudável? Pode passar, Miriam, por favor. Aqui eu especifico mais, né? Explico melhor o que é as consequências da privação de sono, cansaço, fadiga, falta de disposição, é, altera, né, o hormônio responsável por produzir a melatonina, que tem um papel restaurador. Eu acabei que eu já falei um monte de coisa, né? Afeta a memória, queda da imunidade, pode passar, só para não ser repetitiva. Também aqui continua a irritabilidade, a pressão alta. Eu até lá no grupo, num dos vídeos que a gente fez para dar aquecida no grupo, eu comentei de um óleo que previne também e equilibra a nossa pressão arterial, que é o limão siciliano, gente. Ele é maravilhoso para prevenir diversas questões. É um dos óleos essenciais mais acessíveis.
Mas eu falo da pressão aqui porque se você tem o seu sono privado, uma das consequências é a questão da pressão. Então, olha a importância do sono aí para a gente cuidar aí da nossa circulação, corrente sanguínea, está tudo interligado, né? E a alteração de produção de hormônio, que tudo isso vai. Eu falo que a gente tem que buscar sempre um equilíbrio para a gente manter a nossa saúde. Então, se a gente está dormindo bem, se a gente cuida das nossas emoções, se a gente busca viver o presente, porque o passado já foi, né? E o futuro a Deus pertence. Se você busca viver esse presente, agora a gente está dando essa masterclass, as pessoas estão assistindo, eu estou aqui no presente, focada. Isso que é importante, porque é isso a única coisa que a gente tem agora, né? Então, isso que faz com que a gente viva bem, vivendo cada minuto dando o seu melhor, né? E aí, pode passar. Aqui a gente também, como no Libido, eu dou algumas sugestões de óleos essenciais para cuidar do nosso sono. Depois eu vou entrar com alguns estudos científicos para vocês verem que não é apenas um cheirinho, existe ciência por trás, existe estudo científico comprovando a eficácia dos óleos essenciais, tá? Uma sugestão, antes de dormir, tem um óleo essencial de lavanda na palma, na cabeceira, uma gotinha na palma da mão, inala profundamente. Se você tiver um difusor na cabeceira, 4, 5 gotinhas, faz um ritual antes de dormir, desliga o celular, porque quando a gente escurece o quarto completamente, quando eu falo escurecer completamente, é com blackout, nem aquela luzinha do relógio deve ficar acesa, porque para o nosso corpo produzir a melatonina de forma mais eficaz, o ideal é a gente realmente ficar no breu total. Massageie na balance junto com lavanda na base do dedão. A medicina chinesa diz que nosso pé e nossas mãos e nossas orelhas têm todos os pontos de reflexologia, tem todos os órgãos do nosso corpo. Então, se você faz uma massagem na base do dedão do seu pé com óleo essencial de lavanda, é a região da cabeça, né? Você vai diminuir os pensamentos acelerados, você vai se acalmar. Então, esse ritual antes de dormir, passar um pouco na nuca, pode pingar uma gotinha no travesseiro. É um ritual para você começar a relaxar. Procura desligar o celular, pelo menos, dizem que 2 horas antes, né? Um pouco antes. Evita também, eu sei que a maioria das pessoas dormem vendo televisão também. O ideal é você desligar a TV. É até melhor você ler um livro e começar a ficar sonolento ali na leitura de um livro do que no celular ou na televisão, né? É até uma forma aí de uma dica que eu dou para as pessoas lerem mais, né? Outro protocolo, se você tem dificuldade de respirar, muitas pessoas, apesar do hortelã-pimenta ser um óleo que o mentol ativa a nossa, né, nos traz energia, muitas pessoas gostam de inalar o hortelã-pimenta ou o brief, porque tem dificuldade de respirar na hora que deita, né? Quando fica na horizontal, fica com o nariz entupido. E fala, Pri, eu gosto de inalar um hortelã-pimenta antes de dormir porque eu consigo respirar. E quando a pessoa consegue respirar, ela consegue entrar no sono profundo. Então, assim, como eu falei, cada um vai ver o que é melhor para você. Outra coisa que eu gosto também de sugerir para a pessoa, misturar um cítrico com um óleo que relaxa, uma lavanda com uma laranja. Por quê? Quando você faz essa mistura, os óleos essenciais opostos, um que traz energia, outro que traz o relaxamento, o nosso corpo sabe exatamente o que precisa absorver. Tudo que é natural é muito inteligente, a complexidade é uma coisa muito interessante. Ele sabe exatamente o que precisa absorver e você, de certa forma, uma tangerina, uma laranja, também auxiliam na regulação do sono para a gente ter um sono reparador. Então, eu sugiro 2 gotas da lavanda, 2 gotas da laranja num difusor, ou não tem um difusor, Pri, bota na mão, inala, faz uma massagem na planta dos pés, na nuca, ao longo da coluna, onde você alcançar, é o ideal. Pode passar. Alguns estudos científicos que eu separei para vocês sobre o óleo essencial de lavanda. Esse aqui fala... Ai, ficou tão pequenininho. Efeito da aromaterapia com lavanda, em relação aos níveis de melatonina. Então, olha que interessante. Quando eu falo que o óleo essencial estimula a produção de melatonina,
quando você usa algo natural, você está fazendo com que o seu próprio corpo produza melatonina. Isso, gente, é o melhor dos mundos, porque quando você toma uma melatonina sintética, você vai fazer com que o seu corpo vicie, porque quando você bota para dentro do teu corpo algo sintético, o teu próprio corpo vai parar de produzir aquilo, porque você já está dando o sintético, que não é o natural. Então, assim, aí causa vício, porque no dia que você não toma, você vai ter dificuldade para dormir, porque o teu corpo parou de produzir naturalmente, entendeu? Então é muito importante a gente não viciar o nosso corpo com produtos sintéticos. Gente, eu não estou aqui para mandar vocês pararem de tomar remédio nenhum. Quem vai diminuir ou desmamar vocês de determinados remédios, caso alguém tome remédio para sono, é sempre o médico. Eu estou dando sugestões e a transição sempre com acompanhamento médico, porque eu não sou médica, mas eu tenho conhecimento dos óleos essenciais que com certeza mal não vai fazer. Eu já tive clientes que usam tarja preta para dormir e mesmo usando tarja preta para dormir me falou, quando eu uso lavanda, meu sono é diferente. Então, os óleos essenciais têm um quê de diferença, mas não sou eu que vou, né? Cada um sabe de si, cada um vai procurar o seu médico para fazer o desmame, tá? Porque é muito sério isso, né? Você parar de tomar Ô, determinada Pri, deixa eu medicação. aproveitar que você falou sobre isso. Tem uma pergunta aí no direct, falando justamente sobre a reposição hormonal, né? A produção que a Miriam comentou, a produção a substituição, né, do óleo, ao invés de fazer a reposição hormonal, que muita gente tem esse conceito, né? Que é uma ação que pode causar câncer e tal, perguntaram isso aqui no direct. É exatamente assim, ó. Ia perguntar isso na menopausa, quando a libido é baixa, o ideal não seria usar um óleo ou um blend para evitar, por exemplo, da necessidade. Ficou muda, Ju. Vocês estão me ouvindo? Miriam está me ouvindo? Janete está me ouvindo? Eu A ouço Juliana? sim, acho que a Ju caiu, ela estava com problema na internet mais cedo, né? Então, respondendo à pergunta da Juliana, gente, o óleo essencial, ele não substitui o hormônio. O hormônio é o hormônio, o óleo essencial é o óleo essencial. Existem estudos que falam que, por exemplo, o óleo essencial de Salves Clareia tem uma molécula muito semelhante ao estrogênio feminino. Então, quando você faz uma massagem de uma Salves Clareia no baixo ventre, é como se você estivesse dando para o seu corpo moléculas semelhantes ao estrogênio feminino. E aí, o seu corpo reconhece aquilo e minimiza os sintomas da menopausa. Outro exemplo é o óleo essencial de fusco, é a erva doce. Existe uma molécula que é semelhante à progesterona. Então, assim, o óleo essencial não é hormônio, mas as moléculas, em razão das flores serem o aparelho reprodutor da planta na natureza, as moléculas são semelhantes aos nossos hormônios, porque o nosso ovário, né, produz os hormônios para que a gente possa reproduzir. E essas moléculas são semelhantes exatamente por ser o aparelho reprodutor na natureza e a gente ser, né, o nosso ovário ser a forma de reproduzir do ser humano. Não são iguais, mas são semelhantes. E quando você fala de moléculas semelhantes, você fala de algo que minimiza os sintomas, mas nunca vai substituir, tá? Eu acho que ficou claro, né? Realmente tem pessoas que não querem fazer reposição hormonal e se utilizam dos óleos essenciais e realmente eu já tive relatos de pessoas que falam que minimizou os calorões, uma massagem de mix de óleos essenciais no baixo ventre. Então, assim, você minimiza até efeitos da TPM, eleva ali, aumenta a lubrificação, porque determinada idade a gente também fica ressecado. Então, assim, existem os benefícios, mas não é uma reposição. Eu sempre deixo isso claro. São duas coisas diferentes, tá? Pode passar para o próximo. Não, e só para complementar, alguns óleos essenciais estimulam a produção de neurotransmissores que são precursores também desses hormônios, né? Então, Tem um estudo científico. é uma coisa fisiológica, né? O corpo vai passar a produzir de acordo com aquele estímulo que ele recebe, o óleo essencial estimula que o corpo produza, né? Eu vou
Aqui fala da camomila romana e do óleo essencial de laranja. Efeitos da aromaterapia na ansiedade. Sinais vitais e qualidade do sono de pacientes com intervenção coronária, percutânea e unidade de terapia intensiva. Aqui, ó. Inalação, mistura sintética de óleo de lavanda, neroli, camomila. Ótima opção para reduzir a ansiedade e melhorar o sono dos pacientes. São pacientes que estavam na UTI, né? Sugerindo o efeito calmante, ansiolítico, além de apresentar uma terapia alternativa independente de tratamentos de enfermagem convencional. E eu costumo sempre falar, né, quando você tem uma questão de doença, quando você usa os óleos essenciais, é como se eles fossem um complemento para melhorar o tratamento alopático, né? Porque como eles trazem esse efeito tanto emocional quanto de equilíbrio do corpo como um todo, você faz com que o teu corpo reaja melhor àquele tratamento, entendeu? Então, esse aqui é um exemplo dos óleos assim, usados em UTI, né? Para os pacientes dormirem. Pode passar, Miriam. Esse aqui, o Ylang Ylang. Efeitos de massagem com aroma na pressão arterial doméstica, pressão arterial ambulatorial e qualidade do sono em mulheres de meia idade com hipertensão. O Ylang Ylang, além de ser um óleo que relaxa, auxilia no sono reparador, ele está presente até naquele mix Serenity, ele é um óleo adocicado. Ele também é um óleo de uma flor e que também é considerado o óleo que eleva o libido da mulher. Por quê? Você, quando relaxa, você fica mais propensa ao prazer, né? Aumentar a vontade sexual. Incrível como nesse estudo a massagem com aroma foi eficaz na redução da pressão arterial, além de aumentar a qualidade do sono em mulher de meia idade com hipertensão. Desse jeito fica fácil perceber os efeitos benéficos de vários métodos simples e eficazes de aromaterapia, como massagens, banhos, aplicações tópicas e lavagem dos pés. Uma coisa que é muito eficaz também é você fazer um escalda-pé. Bota uma água morninha numa bacia, bota alguns óleos essenciais e fica ali. É uma forma assim de você estar fazendo com que os óleos penetrem no teu corpo através da planta dos pés. E é uma forma também de você relaxar, né? Escalda-pés é muito gostoso. Se for no inverno, então melhor ainda. Pode passar, Miriam. Não, acho que. Esse aqui, Miriam, foi o que você estava falando, né? O efeito da salves clareia na função sexual e satisfação da mulher pós-menopausa. Quer falar Sim. dele? Não, pode seguir você, pode seguir. O que eu já li de Salves Clareia, inclusive eu tenho um livro aqui que está em inglês, mas o livro fala que Clary Sage é o estrogênio, é o estrogênio, né? E, e aí o livro todo demonstra a semelhança das moléculas da Salves Clareia com o hormônio feminino, o estrogênio. Por isso que ele está presente em todos os mixes, né? A função sexual é um dos aspectos importantes da qualidade de vida e muitas vezes fica prejudicada após a menopausa. Dados os efeitos colaterais da terapia hormonal em mulheres de pós-menopausa, tratamentos alternativos como a aromaterapia ganharam popularidade. O objetivo desse estudo é investigar os efeitos da aromaterapia e na função de satisfação da mulher. E existem vários, assim, eu recebo muito, eu estou há 5 anos trabalhando com isso, então eu recebo muito feedback bacana, entendeu? Em relação a você massagear o baixo ventre com Claricês, você sentir mais apetite sexual e também melhorar os sintomas tanto da TPM quanto da menopausa. Eu sempre recomendo, assim, para meninas, o gerânio, né? Meninas que têm ali o desequilíbrio hormonal, que também tem esses efeitos colaterais, como a acne, né? As meninas adolescentes, as mulheres maduras e o salvos clareia. São duas flores, mas que eu acho que em momentos distintos pode usar, tá? Pode passar. Deixa eu só dar um depoimento pessoal sobre a salvia de clareia, né? É um óleo que eu uso bastante, né? Já estou na menopausa e óbvio que aí com todas as funções desagradáveis, menos os calores, mas assim, o humor, a falta de sono,
aquele acordar de madrugada eu não conseguia dormir mais, e o meu bem-estar no dia a dia, né, de estar feliz comigo mesma. E a salve clareia é um dos óleos que eu uso, né, uso muito aqui no terceiro olho, porque ele melhora a intuição, mas uso também no blend, né, passo no baixo ventre, passo nessa região aqui da, do braço, passo entre as coxas, que é um lugar que tem menos pelos, e aí você tem uma absorção melhor. E eu tive uma melhora espetacular do sono, do humor, que quem me conhece já há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa mais calma, mais alegre, mas eu andava uma época assim que eu não me aturava. E aí, quando eu comecei a colocar a salva de clareia junto com alguns outros, né, que é aquele blend de Clare Calm que você falou, assim, a minha vida mudou bastante. Então, recomendo muito para quem está aí precisando se acalmar com os efeitos femininos. A pergunta aqui no chat é em relação aos meninos, adolescentes, os óleos essenciais. Eu posso pesquisar para menino, porque para homem, os óleos que regulam a parte hormonal do homem é cravo, sândalo, gengibre, mas em relação a adolescente, boa pergunta, eu vou dar uma pesquisada. Cedro, Cedro, cedro. também, você se refere à acne também no adolescente? Porque eu vejo que para os homens é sempre tronco e raiz, e para a Sempre mulher os flores. aterradores, Né? Não é. tem. Então, Mas assim, os meninos, eu já tive feedbacks, né, depoimentos de que os meninos têm uma receptividade muito boa para o aroma do cedro, né? Então, a gente pode usar para questão, para acalmar, para relaxar, e assim, faz um efeito muito positivo nos meninos, o cedro. mas para O equilíbrio hormonal balance também. também, né? Sim, O balance também na sola dos pés já vai acalmar, já vai deixar ele um sim, dia mais sim. tranquilo. E para as meninas, na menstruação, o gerânio é excelente no baixo ventre. Quando elas têm cólica, um sangramento maior, o gerânio é muito bom. Tá. Passa para Baixo o próximo. ventre também. Estou preocupada que a gente já está 1 hora. Erva doce foi o que eu li sobre a progesterona, né? Funcho e erva doce como agentes estrogênicos. Mas ele também estimula o estrogênio. Esses óleos, gente, eles entram no nosso corpo e é como se trouxesse um equilíbrio. E o interessante é que quando você usa determinado óleo, ele mal ele não vai fazer, ele vai absorver o que precisa absorver, porque o corpo sabe o que precisa absorver, e determinada composição química que ele não precisa, ele vai, como é que diz? Expelir sem efeito colateral nenhum, porque é 100% natural. Pode passar. Por que adquirir e como adquirir os óleos essenciais da doTERRA? Nós todas que estamos aqui somos consultoras de bem-estar da doTERRA, a gente está aqui para realmente compartilhar como você pode ter um estilo de vida. Então, assim, qual é a vantagem de você comprar direto com a doTERRA, ou seja, através de uma de nós, né, consultoras? Você garante que vai adquirir um produto diretamente da fábrica, livre de adulteração. Gente, tem muito site vendendo óleos essenciais. Você corre o risco de estar comprando algo adulterado, e quando você compra direto da doTERRA, você não tem esse risco. Você paga com desconto, tem acesso a todas as promoções que são exclusivas só para clientes. E saber que está ajudando a melhorar a vida dos produtores ao redor do mundo. A doTERRA faz um trabalho maravilhoso para trazer esses óleos essenciais na nossa casa. A doTERRA tem o interesse em levar a saúde natural para você e também cuidar da qualidade de vida daqueles agricultores ao redor do mundo, para extrair a natureza para trazer para dentro da gente. Vantagem de fazer parte da nossa equipe. Cada cliente que se associa terá acesso a uma plataforma com vídeos separados por nichos para aprender a viver esse estilo de vida, porque aqui é só uma porta que se abre, o número de coisas que você pode fazer com os óleos essenciais é infinito. Consultoria de bem-estar online para receber orientações personalizadas. Vai ter acesso ao grupo de WhatsApp, onde trocamos dicas, protocolos, testemunhos sobre o uso dos óleos essenciais. O desconto no curso de aromaterapia da Fabi Correia. Como ser um membro da doTERRA? Você pode se associar pagando R$90 e para ter acesso a todos os produtos com 90%, com 25% de desconto.
E nesse mês de outubro, especificamente até o dia 31, essa taxa caiu, tá R$ 50. Ou, para ficar isento de qualquer taxa, você se cadastra com um dos kits de cadastramento ou adquire 100 pontos em produtos da Doterra, tá? No mês de outubro, o frete está saindo de graça. Então, você já está economizando R$ 32 se você se cadastrar no mês de outubro. Aqui são algumas opções de kits de cadastramento. Tem esse daqui que vem 12 óleos por R$ 755. Todos você pode parcelar em 3 vezes. Aqui vem óleos de 5 ml. Aqui tem 8 óleos, que é da técnica Aroma Touch. Quem quiser saber mais sobre essa técnica, eu estou à disposição para explicar. Também óleos de 5 ml. Vem o óleo de coco para diluir e vem com difusor. Eu gosto muito desse kit porque ele é bem completo. Tem esse essencial para o lar, que é exatamente igual ao Brasil Living, só que vem em vidros de 15 ml. Qual é a diferença, Priscila? O vidro de 5 ml tem 80 gotas, o vidro de 15 ml são 240 gotas. E o Deep Blue, que é para dores de articulações, artrite, artrose, vem em formato de pomada. Também vem com um difusor. Eu costumo falar o seguinte, gente, se você tem dinheiro para investir, aqui são 3 vezes mais óleos e não é o triplo do preço. Então, é uma opção bem bacana. E aqui a gente fez sugestões aí, aproveitando essa promoção aí dos R$ 50, que você está livre do frete, a gente fez alguns protocolos ali de sugestões para o estresse, né? Eu sugeri aqui, né, a nossa equipe sugeriu aqui o Balance com a lavanda e a laranja, os 3 de 15 ml mais os 50, livre de frete, sai por 382. Todas as compras na Doterra acima de 300 você pode parcelar em 3 vezes, todas as compras acima de 600 você pode parcelar em 6 vezes nesse mês de outubro, porque normalmente é só até 3. Então a Doterra está com várias... Está facilitando bastante a entrada em outubro, né? Aqui o Serenity Wild Orange, o Peppermint de 5 ml por 371. O Ylang Ylang, o Alecrim de 5 e o Wild Orange de 15 por 381, todos podendo parcelar em 3 vezes, sem frete. Pode passar. Para libido, a gente sugeriu aqui o Forgive, que são os óleos das emoções. O Forgive, né? Às vezes você está brigado aí com o teu parceiro, né? É necessário perdoar para voltar à vontade ali o libido. O Passion também, que eleva o libido, tem óleos essenciais de flores. E Motivate, os 3 rolões por 367, já com os R$ 50, livre de frete. O Ylang Ylang com a laranja e a lavanda, 362. A bergamota, o gengibre e o Motivate por 407. Pode passar. A insônia, para insônia, a gente conseguiu aqui juntar 4 olhinhos, olha. Lavanda, laranja, balance e hortelã-pimenta por 351. Serenity, Wild Orange e hortelã-pimenta por 371. E o Balance e o Petit Grain, que é um cítrico, né? E o hortelã-pimenta por 359. Pode passar. Eita ferro! Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Quem convidou vocês para estarem nessa aula, eu peço para vocês falem com a pessoa que convidou vocês para saber se vocês tiverem interesse em adquirir os produtos da Doterra, se tornar um cliente preferencial para ter acesso aos descontos. E se você tem interesse em adquirir, escreve lá no grupo Eu Quero, que a gente vai entrar em contato com vocês. E só para finalizar, às vezes a nossa falta de sono está ligado à nossa dificuldade financeira. Se algum de vocês tiver interesse em saber mais sobre a oportunidade de negócio da Terra, também fala, eu quero saber sobre a oportunidade de negócio da Terra, que a gente também está à disposição para explicar. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir agora para, se alguém tem alguma pergunta para fazer, vamos tirar o compartilhamento e abrir os microfones. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Todo mundo caladinho? Aproveitem para perguntar, que a gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado.
Pode tirar do mudo e perguntar. Etusa, Reinaldo, Aida, Viviane, Vivi é a Viviane de Se puder Campos? abrir a câmera também vai ser legal. A gente podia abrir a câmera e tirar uma foto da nossa mascote. É. Acho que ninguém quer aparecer, tudo bem. Então tá, gente, obrigada, tá? Qualquer dúvida pode falar com a gente no grupo, que a gente fala com vocês no privado. Boa Tchau, noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. tchau, obrigada. A Priscila saiu, vou parar a gravação.